Alguma vez parou para pensar que aquele pequeno e inocente punhado de nozes, que muitos consideram um lanche saudável, pode na verdade estar a causar um dano silencioso e profundo ao seu coração e ao seu cérebro, especialmente depois dos 60 anos? É uma realidade dolorosa, não é? A ideia de que aquilo que comemos com a melhor das intenções, buscando energia ou saciedade, pode estar a roubar-nos a vitalidade e a clareza mental que tanto prezamos nesta fase da vida. Imagine-se a querer desfrutar dos seus netos, a recordar histórias com nitidez, a ter a energia para fazer aquela caminhada no parque, mas sentir que a sua memória falha, o seu coração acelera sem motivo, ou simplesmente que a sua energia se esvai sem explicação. Isso não é o que queremos para si, certo? Existe um segredo, uma verdade muitas vezes ignorada, sobre alguns dos alimentos que consumimos regularmente, e hoje vamos desvendá-lo. Neste vídeo, vamos revelar qual é a noz específica que muitos consomem sem saber o mal que faz, e outras 5 que também merecem a sua atenção, se quiser proteger o seu coração e a sua mente com o carinho e a sabedoria que a sua idade merece. Vamos explorar estas escolhas alimentares aparentemente inocentes que, com o tempo, podem sabotar a sua saúde cardiovascular e cognitiva e, o mais importante, como pode fazer escolhas mais inteligentes para um futuro mais vibrante. Fique conosco até o final, porque o que vou partilhar sobre a noz principal pode verdadeiramente chocá-lo e mudar a forma como pensa sobre os seus lanches. Então, vamos mergulhar de cabeça neste universo das nozes e desvendar alguns mitos, começando com as que muitos pensam ser inofensivas, mas que podem estar a sabotar a sua saúde. A primeira da nossa lista, e talvez a mais surpreendente para muitos, são os amendoins. Eu sei o que está a pensar, mas os amendoins não são bons para o coração? São ricos em proteínas. E sim, têm as suas qualidades, mas para pessoas com mais de 60 anos, e dependendo de como são consumidos, os amendoins podem tornar-se um verdadeiro inimigo silencioso do coração e do cérebro. Primeiramente, é importante recordar que os amendoins não são tecnicamente nozes, são leguminosas, tal como os feijões e as lentilhas. Esta distinção é crucial, porque a sua composição e os seus processos de cultivo e armazenamento podem ser muito diferentes dos das verdadeiras nozes. Um dos maiores problemas com os amendoins reside na sua alta concentração de ácidos gordos ômega 6. O nosso corpo precisa de ômega 6, sim, mas precisa de um equilíbrio saudável com os ômega 3. Na dieta ocidental moderna, e especialmente em dietas com muitos alimentos processados, a proporção de ômega 6 para ômega 3 está frequentemente desequilibrada, favorecendo os ômega 6 em demasia. Este excesso pode levar a um estado de inflamação crônica no corpo. E a inflamação, como sabemos, é um fator-chave para o desenvolvimento de doenças cardíacas, como a aterosclerose, e também tem sido ligada ao declínio cognitivo e a doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Imagine as suas artérias como canos. A inflamação constante pode causar pequenas lesões nas paredes desses canos, abrindo caminho para o acúmulo de placas e, consequentemente, para problemas cardiovasculares sérios. E no cérebro, a inflamação pode danificar neurônios e interferir com as suas delicadas funções. Além disso, os amendoins são particularmente suscetíveis à contaminação por um fungo chamado Aspergillus flavus, que produz aflatoxinas. Estas são toxinas potentes que podem ser cancerígenas e prejudiciais ao fígado, mas também têm sido associadas a danos oxidativos e inflamação, o que não é nada bom para o coração e o cérebro que já estão a envelhecer. Embora os controlos de qualidade sejam rigorosos em muitos países
especialmente quando se trata de produtos para consumo humano, o risco de exposição a estas toxinas, mesmo em níveis baixos, é algo que devemos considerar com mais cuidado à medida que envelhecemos e o nosso corpo se torna menos eficiente na desintoxicação. Para além destes riscos intrínsecos, a forma como os amendoins são frequentemente consumidos agrava ainda mais o problema. Pense nos amendoins torrados e salgados que encontra em qualquer supermercado ou bar. A adição excessiva de sal contribui para o aumento da pressão arterial, um fator de risco gigante para doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. E muitas vezes são torrados em óleos vegetais de baixa qualidade, que são ricos em ômega 6 e podem tornar-se rançosos e ainda mais inflamatórios quando expostos ao calor. Portanto, se adora amendoins, procure sempre versões orgânicas, sem sal e sem torrar, ou pelo menos torrados a seco, e consuma-os com muita moderação, talvez como um ingrediente em uma refeição e não como um lanche principal. Seguindo na nossa jornada pelas escolhas alimentares, que merecem um olhar mais atento, vamos falar sobre as castanhas de caju. Tal como os amendoins, as castanhas de caju são um lanche popular, apreciadas pela sua textura amanteigada e sabor suave. E, à primeira vista, parecem inofensivas, até nutritivas, pois contêm minerais importantes como magnésio e zinco. No entanto, para quem já passou dos 60, há alguns aspectos que as tornam menos ideais, especialmente se consumidas em grande quantidade ou na forma errada. Um dos pontos a considerar é que as castanhas de caju são naturalmente ricas em oxalatos. Oxalatos são compostos que, em excesso, podem ligar-se a minerais como o cálcio e formar cristais, o que pode levar a problemas como cálculos renais em indivíduos suscetíveis. Mas, mais relevante para a nossa discussão, os oxalatos também podem contribuir para a inflamação no corpo e impedir a absorção de outros nutrientes essenciais. Embora o impacto direto nos riscos cardíacos e cerebrais não seja tão claro quanto outros fatores, um corpo cronicamente inflamado nunca é benéfico para a saúde a longo prazo dos seus órgãos vitais. Além disso, as castanhas de caju cruas contêm urushiol, a mesma substância encontrada na erva venenosa, que pode causar reações alérgicas. É por isso que as castanhas de caju que compramos são sempre processadas pelo vapor para remover esta toxina, mas este processamento também pode alterar a sua composição nutricional. O maior problema com as castanhas de caju para o público sênior, no entanto, reside na forma como são comercializadas e consumidas. Tal como os amendoins, é muito comum encontrá-las torradas e salgadas. Já abordamos os perigos do excesso de sal para a pressão arterial e a saúde cardiovascular. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para infartes, AVCs e outras doenças cardíacas. Um cérebro que recebe um fluxo sanguíneo inadequado devido à pressão alta pode sofrer com o tempo, levando a problemas de memória e função cognitiva. Além disso, muitas castanhas de caju são torradas em óleos vegetais de qualidade inferior, que, mais uma vez, aumentam a carga de ômega 6 inflamatórios na sua dieta. Estes óleos podem oxidar sob o calor, criando radicais livres que danificam as células do seu corpo, incluindo as do coração e do cérebro. Pense bem, um pequeno punhado de castanhas de caju salgadas pode conter uma quantidade surpreendente de sódio, que se acumula rapidamente ao longo do dia com outros alimentos. Para alguém que já lida com a pressão arterial ou que está em risco, este hábito diário pode ser particularmente prejudicial. As castanhas de caju também são relativamente densas em calorias. Embora as calorias não sejam o inimigo,
O consumo excessivo e desapercebido pode contribuir para o aumento de peso, o que, por sua vez, aumenta o risco de diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, mesmo que se trate de calorias saudáveis. Se realmente gosta de castanhas de caju, procure as versões cruas e sem sal, e, de preferência, demole-as por algumas horas antes de consumir para reduzir a concentração de oxalatos e melhorar a digestibilidade. E mesmo assim, consuma com moderação, como parte de uma dieta equilibrada e variada. A chave aqui é a consciência e a moderação. Não se trata de demonizar um alimento, mas de entender como ele se encaixa na sua dieta geral e quais são os potenciais riscos específicos para a sua idade. Ao fazer estas escolhas mais informadas, estará a dar passos importantes para proteger o seu coração e a sua mente, garantindo que pode desfrutar de muitos mais anos com saúde e vitalidade. Com os amendoins e as castanhas de caju no nosso radar, é a altura de olharmos para mais algumas escolhas que, embora pareçam inocentes, podem estar a criar problemas silenciosos no seu corpo. A terceira da nossa lista são os pistácios. Ah, os pistácios! Aquelas pequenas e deliciosas joias verdes que são tão divertidas de descascar. São ricos em antioxidantes, potássio e vitaminas, e, em teoria, parecem uma excelente opção. Mas, como em muitos alimentos, o diabo está nos detalhes, especialmente para quem tem mais de 60 anos e busca proteger o coração e o cérebro. O principal problema com os pistácios que encontramos na maioria dos supermercados é que, na sua vasta maioria, são torrados e salgados. Voltamos ao mesmo ponto crucial: o excesso de sal. Para pessoas mais velhas, a sensibilidade ao sódio pode aumentar, e a ingestão excessiva pode levar a um aumento significativo da pressão arterial. A hipertensão é um fardo pesado para o coração, forçando-o a trabalhar mais e aumentando o risco de ataques cardíacos, AVCs e até insuficiência cardíaca. A longo prazo, a pressão arterial elevada também afeta os pequenos vasos sanguíneos do cérebro, comprometendo o fluxo sanguíneo e contribuindo para o declínio cognitivo e um maior risco de demência vascular. É uma cadeia de eventos que começa com um simples lanche salgado. Além do sal, o processo de torrefação pode não ser tão inofensivo quanto pensamos. Embora o aquecimento ajude a libertar alguns compostos aromáticos e melhorar o sabor, se for feito a temperaturas muito elevadas ou por longos períodos, pode degradar alguns dos óleos saudáveis presentes nos pistácios. Os ácidos gordos insaturados, quando submetidos a calor excessivo, podem oxidar, transformando-se em compostos inflamatórios e radicais livres. Estes radicais livres são moléculas instáveis que podem danificar as células do corpo, incluindo as do coração e do cérebro, acelerando o processo de envelhecimento e contribuindo para doenças crônicas. Pense nisso como uma espécie de ferrugem interna que afeta as suas células. Existe também a questão da contaminação. Os pistácios, assim como os amendoins, são suscetíveis a fungos que produzem aflatoxinas, embora em menor grau. O armazenamento inadequado ou condições de cultivo desfavoráveis podem aumentar esse risco. Embora a indústria tenha vado um longo caminho na garantia da segurança alimentar, para um corpo que já não é tão robusto na desintoxicação como era na juventude, qualquer exposição a estas toxinas é algo a ser evitado. Se adora pistácios, procure sempre opções cruas e sem sal. Se não encontrar, tente comprá-los na casca e toste-os ligeiramente em casa no forno, sem adicionar sal, para controlar o processo e garantir que não estão sobreprocessados. E claro, a moderação é sempre a chave. Não se trata de eliminá-los completamente se os aprecia, mas de fazer escolhas conscientes que protejam a sua saúde a longo prazo. Passando para a quarta na nossa lista,
que muitos nem sequer consideram uma noz, mas que é consumida de forma muito semelhante, especialmente como lanche: as sementes de girassol. Sim, aquelas que descascamos uma a uma, muitas vezes enquanto estamos a ver televisão ou a conversar. As sementes de girassol são uma fonte de vitamina E, selênio e gorduras saudáveis, mas, como os nossos exemplos anteriores, a forma como são preparadas e consumidas é onde reside o perigo para a sua saúde cardiovascular e cerebral depois dos 60. O problema número 1, sem surpresa, é o sal. As sementes de girassol são quase invariavelmente vendidas já salgadas e, muitas vezes, extremamente salgadas. Quem nunca se viu a comer um punhado atrás do outro, sem sequer reparar na quantidade de sódio que está a ingerir? Este hábito pode ser um verdadeiro desastre para a pressão arterial. O consumo excessivo de sódio é um dos maiores contribuintes para a hipertensão, que, como já discutimos, é um fator de risco primordial para ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e problemas cognitivos. O sódio em excesso retém líquidos no corpo, aumentando o volume de sangue e a pressão sobre as paredes das artérias, um esforço adicional que o seu coração, que já tem mais de 60 anos, realmente não precisa. Além do sal, as sementes de girassol são muito ricas em ácidos gordos ômega 6. Mais uma vez, voltamos à questão do desequilíbrio. Embora os ômega 6 sejam essenciais, a proporção ideal entre ômega 6 e ômega 3 é fundamental para controlar a inflamação no corpo. Uma dieta excessivamente rica em ômega 6, sem ômega 3 suficientes para contrabalançar, promove um ambiente pró-inflamatório. Esta inflamação crônica não só danifica os vasos sanguíneos e aumenta o risco de doenças cardíacas, mas também tem um impacto negativo direto na saúde cerebral. A inflamação no cérebro pode levar à morte de neurônios, prejudicar a formação de novas memórias e acelerar o declínio cognitivo. Muitas sementes de girassol também são torradas em óleos vegetais de baixa qualidade, que podem aumentar a carga de ômega 6 ainda mais e introduzir gorduras oxidadas, que são pró-inflamatórias. E por serem tão pequenas e viciantes de comer, é incrivelmente fácil consumir uma porção muito maior do que a recomendada, levando a um excesso de calorias e, potencialmente, a um ganho de peso indesejado, o que, mais uma vez, adiciona fatores de risco para a saúde cardíaca e cerebral. Se gosta de sementes de girassol, procure sempre as versões cruas e sem sal. Pode torrá-las ligeiramente em casa, a seco, e adicionar as suas próprias ervas ou especiarias em vez de sal. E lembre-se, a porção faz a diferença. Um pequeno punhado, como parte de uma salada ou iogurte, é uma coisa, mas um saco inteiro como lanche é outra completamente diferente. A transição para estas escolhas mais conscientes é um presente que está a dar ao seu corpo e à sua mente, permitindo-lhe colher os frutos de uma vida mais longa e mais saudável. Ao estar atento a estes pequenos detalhes, está a construir uma base sólida para a sua saúde futura. E agora, vamos avançar para a próxima noz que merece a sua atenção, antes de revelarmos a grande surpresa. A quinta na nossa lista de nozes que merecem a sua atenção, especialmente depois dos 60, são as nozes pecan. Estas nozes, com a sua forma distintiva e sabor amanteigado, são muitas vezes celebradas em sobremesas e lanches. No seu estado natural, as nozes pecan são uma boa fonte de gorduras saudáveis, fibras e antioxidantes, o que em tese as tornaria benéficas para o coração. No entanto, o problema não reside tanto na noz pecan em si, mas na forma como é tipicamente processada e consumida, o que pode anular os seus benefícios e até transformá-la num inimigo da sua saúde. O cenário mais comum e preocupante para as nozes pecan
é quando são consumidas caramelizadas, glacés, ou como ingrediente principal em tartes e outros doces. Quando as nozes pecãs são cobertas com açúcar, xaropes ou outros adoçantes, e muitas vezes assadas com manteiga ou óleos vegetais, transformam-se de um alimento potencialmente saudável num produto ultraprocessado e rico em açúcares e gorduras saturadas ou hidrogenadas. O consumo regular de açúcar em excesso é um dos maiores vilões da saúde moderna, especialmente para pessoas mais velhas. Ele contribui para a inflamação crônica em todo o corpo, aumenta o risco de diabetes tipo 2, que por sua vez é um fator de risco importante para doenças cardíacas e declínio cognitivo. O açúcar em excesso também pode levar ao aumento de peso e à resistência à insulina, afetando negativamente a saúde do seu coração e do seu cérebro. Para o coração, o açúcar em grandes quantidades pode danificar os vasos sanguíneos, elevar os níveis de triglicerídeos e o colesterol LDL mau e contribuir para a aterosclerose. Para o cérebro, a inflamação induzida pelo açúcar e a resistência à insulina podem prejudicar a função neuronal, a memória e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Pense em como o açúcar pode embaciar a sua mente e o seu corpo, tornando-os menos eficientes e mais vulneráveis ao longo do tempo. Além da adição de açúcar, a torrefação das nozes pecã, especialmente em óleos, pode causar a oxidação das suas delicadas gorduras. Quando estas gorduras insaturadas oxidam, criam radicais livres que causam danos celulares, contribuindo para o envelhecimento e doenças. As nozes pecã também são bastante calóricas. Embora as calorias provenientes de gorduras saudáveis sejam importantes, o consumo excessivo, sem consciência, especialmente nas versões açucaradas, pode levar a um excedente calórico que contribui para o ganho de peso, o que, como já sabemos, é prejudicial para a saúde geral. Se aprecia o sabor das nozes pecã, procure sempre as versões cruas e sem sal. Pode adicioná-las picadas em pequenas quantidades a saladas, iogurtes ou aveia, onde complementam outros alimentos nutritivos. Evite a todo custo as versões açucaradas ou processadas. A mensagem aqui é que, mesmo os alimentos que começam com um perfil saudável, podem ser transformados em algo prejudicial através do processamento inadequado e da adição de ingredientes não saudáveis. A sua saúde é um investimento a longo prazo, e cada escolha alimentar é uma oportunidade para protegê-la. Estar atento a estes detalhes é crucial para manter o seu coração forte e a sua mente afiada, permitindo-lhe desfrutar da vida com plenitude. E agora, prepare-se, porque chegamos ao ponto crucial da nossa conversa, a nós que o título deste vídeo promete revelar. Aquela que acima dos 60 anos pode ser particularmente traiçoeira para o seu coração e o seu cérebro. Chegamos agora ao ponto crucial da nossa conversa. A nós, que o título deste vídeo promete revelar. Aquela que acima dos 60 anos pode ser particularmente traiçoeira para o seu coração e o seu cérebro. Depois de explorarmos os perigos ocultos em amendoins, castanhas de caju, pistácios, sementes de girassol e nozes pecã quando mal processados, é hora de encarar a verdade sobre a última e talvez a mais insidiosa das nozes na nossa lista. Estou a falar do amendoim japonês. Sim, o amendoim japonês. Pode parecer surpreendente, mas para quem tem mais de 60 anos e se preocupa genuinamente com a saúde do seu coração e do seu cérebro, este é um alimento que deve ser evitado a todo o custo. E por quê? Porque o amendoim japonês não é simplesmente um amendoim. É um amendoim ultraprocessado, disfarçado de lanche inofensivo, mas que na realidade é uma bomba de ingredientes prejudiciais. Vamos desmistificar o que realmente é o amendoim japonês.
Ele começa como um amendoim comum, mas é depois revestido com uma camada espessa de massa feita de farinha de trigo, amido de milho e, muitas vezes, outros aditivos. Esta massa é frita em óleos vegetais de baixa qualidade, frequentemente hidrogenados ou parcialmente hidrogenados, que são ricos em gorduras trans e ômega 6 inflamatórios. Após a fritura, é generosamente temperado com uma mistura de sal, açúcar, glutamato monossódico, um realçador de sabor e outros condimentos artificiais. Agora, imagine o impacto desta combinação no seu corpo, especialmente no seu coração e no seu cérebro, que já estão a passar por processos naturais de envelhecimento. Primeiro, as gorduras trans e óleos inflamatórios. As gorduras trans, mesmo em pequenas quantidades, são notoriamente prejudiciais para a saúde cardiovascular. Elas aumentam o colesterol LDL mau e diminuem o colesterol HDL bom, criando o cenário perfeito para a aterosclerose, o endurecimento e estreitamento das artérias. Este processo compromete seriamente o fluxo sanguíneo para o coração, aumentando o risco de ataques cardíacos, e para o cérebro, elevando o risco de AVCs e contribuindo para o declínio cognitivo e demência. Além disso, os óleos ricos em ômega 6 usados na fritura, como o óleo de soja ou girassol, contribuem para a inflamação sistêmica. Já falamos sobre como a inflamação é um motor para praticamente todas as doenças crônicas relacionadas com o envelhecimento, incluindo as cardíacas e neurodegenerativas. Em segundo lugar, o excesso de sódio. O amendoim japonês é carregado de sal. Uma pequena porção pode facilmente exceder a sua ingestão diária recomendada de sódio. Para quem tem mais de 60 anos, a sensibilidade ao sal é geralmente maior, o que significa que o seu corpo reage de forma mais intensa ao sódio, elevando a pressão arterial de forma significativa. A hipertensão arterial crônica é um dos fatores de risco mais controláveis e mais devastadores para a saúde do coração e do cérebro. Ela força o coração a trabalhar mais, danifica as paredes dos vasos sanguíneos e compromete a circulação para o cérebro, afetando a memória, a concentração e as funções executivas. Em terceiro lugar, o açúcar escondido e carboidratos refinados. A camada crocante do amendoim japonês é feita de farinhas refinadas e muitas vezes contém açúcar adicionado. Os carboidratos refinados e o açúcar provocam picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue, o que força o pâncreas a produzir grandes quantidades de insulina. A longo prazo, este ciclo pode levar à resistência à insulina e ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. A diabetes é um fator de risco independente e potente para doenças cardíacas e vasculares, e está fortemente associada a um risco aumentado de demência e Alzheimer. O açúcar e os carboidratos refinados também promovem a inflamação, criando um ambiente desfavorável para a saúde do cérebro e do coração. Finalmente, os aditivos e o glutamato monossódico, MSG. O MSG, embora considerado seguro em pequenas quantidades, é um realçador de sabor que pode induzir uma ingestão excessiva e descontrolada. Para algumas pessoas, pode causar reações como dores de cabeça, palpitações e outros sintomas que são particularmente indesejáveis em idades mais avançadas. Além disso, a presença de corantes e conservantes artificiais em alimentos ultraprocessados adiciona uma carga extra ao sistema de desintoxicação do corpo, que já é menos eficiente depois dos 60. Portanto, quando pensa no amendoim japonês, não pense num amendoim. Pense num alimento ultraprocessado, cheio de gorduras inflamatórias, sal em excesso, açúcar escondido e aditivos, que contribui diretamente para a inflamação
hipertensão, desregulação do açúcar no sangue e danos oxidativos. Estes são precisamente os inimigos que queremos combater para proteger o seu coração e o seu cérebro. A mensagem é clara. Depois dos 60, o seu corpo merece escolhas alimentares que o nutram e o protejam, não que o sobrecarreguem. Evitar o amendoim japonês é uma das decisões mais simples e impactantes que pode tomar para salvaguardar a sua saúde cardíaca e cognitiva. Ao longo da nossa conversa, vimos como a atenção aos detalhes, a forma como os alimentos são processados e aos ingredientes adicionados é crucial. Desde os amendoins, com a sua carga de ômega 6 e potencial para aflatoxinas, passando pelas castanhas de caju e pistácios carregados de sal e óleos questionáveis, e as sementes de girassol, que de saudáveis se tornam fontes de sódio e inflamação, até as nozes pecan adoçadas que nos trazem açúcar e gorduras saturadas desnecessárias, e, finalmente, o ultraprocessado amendoim japonês. Cada uma destas nozes, na sua forma mais comum e processada, representa um desafio para o seu bem-estar, especialmente nesta fase da vida em que o coração e o cérebro precisam de todo o cuidado e proteção. Mas a boa notícia é que tem o poder de escolha. Não se trata de privação, mas de substituição inteligente. Existem tantas opções deliciosas e verdadeiramente nutritivas lá fora. Amêndoas cruas sem sal, nozes comuns, sementes de abóbora, avelãs, castanhas do Pará, com moderação, pelo selênio. Estas, sim, oferecem um tesouro de benefícios para o coração e o cérebro, sem os ingredientes que causam danos. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença para a sua saúde e felicidade. Cada vez que escolhe um alimento menos processado, com menos sal, menos açúcar e gorduras saudáveis, está a investir na sua longevidade e na sua qualidade de vida. Está a dar ao seu coração a chance de bater mais forte e ao seu cérebro a clareza para pensar com mais nitidez. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas revelações o surpreendeu mais? Vai mudar os seus hábitos de lanche depois de hoje? Partilhe os seus pensamentos e as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outros na nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para si, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal para mais dicas e informações valiosas sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua saúde é o seu maior tesouro e juntos podemos protegê-la. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.